Olá, hoje eu gostaria de falar sobre um projeto de Deus. Quando Deus estabelece o seu projeto na terra e o homem, partícipe desse projeto, entra nesse projeto que é de Deus para a sua vida. E eu fico perguntando, se um projeto é de Deus, como eu sei que esse projeto é de Deus? Como eu sei que isso vem do próprio Deus? Quando um projeto é de Deus, qual deve ser o meu envolvimento? Aqui na palavra do Senhor, nos fala em Gênesis capítulo 6, versículo 11 em diante, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 22 diz assim: assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Um projeto de Deus requer algumas coisas. E quando Deus fez o seu projeto para que Noé fosse salvo no meio daquela geração corrompida, a história de Noé nós conhecemos, é a história do grande navio, do navio que fora construído, do barco, da arca que fora construída, porque o Senhor havia falado com Noé para que Noé mantivesse a sua vida e a de sua família dentro daquele projeto. A Noé entrou no projeto de Deus sem mesmo estar percebendo da importância, da preciosidade do projeto de Deus, da validade do projeto de Deus. Noé entrou na arca e ele entrou ali naquele projeto sabendo que Deus tinha ordenado. Foi estabelecido pelo próprio Deus. Um projeto de Deus é um projeto que caminha na direção de Deus, na vontade de Deus, e ele prospera dentro daquilo para o que foi proposto. Deus fez com que Noé entrasse. Ele passou muitos anos construindo a arca. Ele passou construindo todo aquele projeto, fazendo aquilo para um tempo de destruição que viria sobre a terra. E Noé fora advertido por Deus. Ele entrou no projeto de Deus porque sabia da importância de se obedecer à palavra. No meio da sua geração, uma geração corrompida, uma geração que tinha perdido o temor. Os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Um projeto de Deus é um projeto assim, que foge da compreensão humana, foge do entendimento humano. E Noé entrou no projeto de Deus. Agora, um projeto de Deus, eu entendo aqui, que não se contamina com os projetos e situações humanas. Esse projeto de Deus aqui não foi envolvido por aquelas situações dos homens, das pessoas dos dias de Noé. Os homens estavam despreocupados, os homens estavam envolvidos nos dias de Noé por tantas preocupações e afazeres e violência e tantas coisas. E Noé estava cheio, a terra estava cheia de violência. E naqueles dias, Noé construiu o projeto, o seu projeto, aquele projeto sobre a terra. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Os homens haviam se perdido naqueles dias de Noé. E esse projeto de Deus é exatamente um projeto que não se mistura com as contaminações humanas, com a corrupção humana, com as coisas que acontecem como aconteciam nos dias de Noé. Os dias de Noé, os homens, as pessoas estavam envolvidas com os seus projetos. E os projetos de Deus não se envolvem com os projetos humanos. Embora Deus fizesse aquele projeto, estabelecesse o seu projeto, e os homens não entendessem o projeto de Deus.
Mas Noé entendeu e Noé construiu a arca conforme Deus havia determinado. Um projeto de Deus também é responsável por si só. O versículo 18 aqui diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Todos estavam envolvidos por esse projeto de Deus. Como que ele é responsável por si só? Ele é responsável porque Deus se responsabiliza por aquilo que ele faz, por aquilo que ele estabelece com o homem, por aquilo que ele constrói para esse homem, para esse projeto de Deus é responsável por si só. E envolve algumas coisas. Deus disse para Noé: Noé, contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás tu na arca, tu e teus filhos. Quer dizer, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Deus também estabeleceu uma aliança com a família de Noé. Deus tinha compromisso com aquela família. E Noé aceitou o projeto de Deus porque ele entendeu que a família deveria entrar no projeto. E Deus colocou a família de Noé. Então, quando Deus estabelece a sua aliança com o homem, ele estabelece independente dele, independente do homem. E aqueles agregados também, os filhos, as esposas dos filhos de Noé, também deveriam entrar nesse projeto de Deus. Esse projeto é responsável por si só. Então, quando Deus fala para a pessoa, entra no projeto, Deus é responsável por isso. Ele se responsabiliza por dar as determinações e as orientações que esse homem precisa. Então, quando Deus fala, ele está dizendo assim: entra e acabou, está encerrado. É para a pessoa entrar no projeto, entrar na arca. Entra no projeto de Deus e está encerrado, c'est fini, ponto final. Outra coisa, no projeto de Deus só requer uma condição, obediência. O versículo 22 diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Esse projeto de Deus requer uma condição, obediência. Quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente ouve aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que obedecer e não dizer mais nada. Simplesmente obedecer. Foi isso que Noé fez. Fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Esse era o projeto, obediência. Obediência. O projeto de Deus requer obediência. E para encerrar, o projeto de Deus não fica ensimesmado. O que é não ficar ensimesmado? Ele não tem um fim em si mesmo. Quando Noé foi estabelecido, entrou no projeto de Deus, o projeto de Deus não era para se encerrar nele mesmo, mas era para ter continuidade. E diz o texto aqui, Noé obedeceu a Deus, fez tudo consoante o que Deus lhe havia determinado. Mas aí encerrou o tempo, Noé entrou na arca. E aí o que acontece? Noé entra na arca, aquele era o projeto de Deus? Era. Levou 120 anos construindo aquela arca. Levou aquele tempão construindo a arca. Levou um tempo muito grande fazendo aquele trabalho. E agora o que aconteceu? Terminou o tempo dele na arca. Terminado o tempo na arca, o que Noé faz? Noé sai da arca. Por quê? Aquele ciclo havia terminado. Aquele tempo havia terminado. E o Noé, então, não fica preso dentro da arca. Ele poderia dizer: eu vou continuar morando aqui na arca, eu vou continuar vivendo aqui dentro. Mas não, aquele projeto havia se encerrado. O ciclo, o tempo daquele projeto havia se encerrado. Puxa, mas levei a vida inteira construindo esse projeto, fiz o tempo todo esse projeto, eu lutei com todas as minhas forças, minha família, envolvi tudo que eu tinha nesse projeto, agora se encerra aqui? Exatamente, exatamente, aquele ciclo se encerrou. Quando um ciclo se fecha, é bom Noé entender que está na hora de abandonar a arca, está na hora de sair da arca, está na hora de deixar a arca. Mas foi o projeto da minha vida, eu construí a vida inteira. Não tem problema. Querido, querida, você tem um projeto, Deus tem um projeto para a tua vida e Ele está determinando esse projeto que ele se encerre. Esse projeto está se encerrando e quando encerrar o ciclo desse projeto, saia da arca, vá para outro lugar, vá morar em outro lugar, vá escolher outro lugar para você viver, porque esse ciclo aí se encerrou, esse projeto se encerrou. Não que o projeto de Deus para a vida de Noé se encerrasse, mas Deus salvou a vida de Noé, a vida da sua família toda por conta daquela situação que Noé estava vivendo.
vivendo e por conta da obediência de Noé. E Noé foi obediente e foi próspero. Um projeto de Deus requer isso, requer que a gente entenda que existe um tempo, existe um ciclo, existe uma determinação e, passado isso, encerra-se o projeto de Deus para cada um de nós. Para cada um Deus tem um projeto. Agora, de salvação, de envolvimento da família e de todas as coisas, esse é o projeto completo de Deus nas nossas vidas. Entenda, entre e viva no projeto de Deus que Ele tem para a sua vida. Cristo Jesus é a construção final desse projeto, é a tua salvação, é o teu escape dentro dessa situação. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.